Oi meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso quadro Fórmula I. Neste quadro, nós iremos apresentar algumas estratégias práticas para dominar as técnicas de formulação de perfumes. Neste conteúdo, nós iremos dar continuidade ao segundo passo do nosso guia prático que fala sobre os 5 passos para começar na formulação de perfumes. O segundo passo fala sobre a formulação de perfumes. Eu me chamo Thaili May. E eu, Wesley Jean. Então, começando então o nosso segundo episódio, tá? Dessa série do Guia Prático, tá ali. No episódio de hoje a gente vai falar, como você citou, da formulação em si. Tanto o que é a formulação, como fazer a formulação, como tecnicamente ela é construída, tá? E a importância desse passo no processo de formulação de perfumes. Então, nada mais do que começar perguntando para você o que é a formulação. Bom, a formulação eu costumo dizer que é uma fórmula. Exatamente, uma fórmula. Como assim? A formulação é igual o processo mais as matérias-primas. Porque para se tornar uma nova substância, que é uma formulação, a gente precisa de um meio, que é o processo químico, mais as matérias-primas para serem transformadas em uma formulação, em uma nova substância. E assim, dentro desse contexto de formulação, existe uma parte mais importante? Eu considero a parte mais importante da formulação é a pesagem das matérias-primas. Por quê? Porque a pesagem, se ocorrer um erro nessa pesagem das matérias-primas, vai ocorrer um retrabalho. Mas como assim, Thaili, um retrabalho? Essa pesagem errada pode ser despercebida. Tudo bem, porque essa pesagem despercebida você vai precisar recalcular e também ajustar as outras matérias-primas contidas na formulação. Mas também, se a pesagem errada vai vai transformar o perfume um novo produto que não será especificado, que não foi que a gente já tinha estabelecido, já tinha definido. Então, é uma etapa bastante criteriosa para que não haja nenhum erro na pesagem, porque vai haver um produto que você não tinha definido. Então, entendi porque a pesagem ela é sim a etapa mais importante, né? Porque ela, errando na pesagem, você cria um outro produto, não um produto especificado, construído, né? Exatamente, não está dentro da formulação já pré-estabelecida anteriormente. Tá. Então você falou e eu complementei sobre pesagem, mas pesar o quê? As matérias-primas. E assim, o que são essas matérias-primas? Bom, a pesar as matérias-primas e quais são, Então, que matérias-primas são essas que você vai pesar? As matérias-primas para formular um perfume são o álcool de cereais, a essência, o fixador, a água deionizada, que conhecida como também água destilada, e o propileno glicol. Legal. Dentro dessas matérias-primas que você citou, qual seria a funcionalidade, a característica de cada uma dentro da formulação de perfumes? Então vamos lá. O propileno glicol tem uma função no perfume, tem uma função nessa formulação de unir as substâncias e também favorecer a hidratação, tá? Já o álcool de cereais tem uma função também que é o solvente. Mas o que é um solvente, Thaili? Então vamos lá. O solvente, eu vou dar um exemplo para que vocês possam estar entendendo, de uma água, tá? Mais um sal, tá? Esse é só um exemplo. Que vai formar, logicamente, uma água salgada. Mas qual é a função dessa água? O que vai acontecer com esse sal? Quando você adicionar esse sal na água, essa água vai dissolver aquele sal que você colocou. E em
olhos nus, né, a gente não vai conseguir enxergar os grãozinhos do sal. Então, se a água absorveu aquele sal, então a água é o solvente e o sal é o soluto, porque o álcool, isso eu quero transformar, né, puxando já para a formulação de perfumes, o álcool vai absorver as outras matérias-primas, certo? Então, dando continuidade nas finalidades das matérias-primas, estamos faltando a essência, né? A essência é o que dá o perfil ao produto, aquela identidade que estamos falando dos óleos essenciais. É uma característica bastante peculiar e bastante criteriosa também para que você possa estar formulando o seu perfume. Já a água deionizada, ela tem a finalidade de eliminar as impurezas e também eliminar a oleosidade. Eu faltou mais alguma a dizer? Acredito que não. Não? Então, são todas as matérias-primas que eu acabo me empolgando aqui para estar falando, trazendo informações para você, que eu acho que eu já falei todas, né? Já, positivo. Não, calma, falta o fixador. O fixador, uma coisa bastante importante no perfume, né? O fixador é construída por moléculas pesadas. Então, pense bem, se na formulação de perfumes nós temos um propileno glicol, que tem a função de unir as substâncias, pense comigo, o fixador vai estar contido naquele meio, naquela junção. Então, o fixador vai ter o papel dessa mistura de não ter uma maior durabilidade do seu perfume. Então, não vai evaporar tão rápido, vai durar por mais tempo. E esse é um ponto que as pessoas mais buscam, né? É o ponto de fixação do perfume. Vale lembrar que não só o quanto de fixador você usa na formulação vai definir o poder de fixação do teu perfume, mas também qual tipo de fragrância ou tipo de óleo essencial que você escolheu. Sim, com certeza, porque é uma relação de o tipo de aplicação. Mas como assim o tipo de aplicação? O tipo de aplicação tem uma relação bastante diretamente com a proporção, né, o percentual da essência. Então, se você quiser formular uma outra classificação de cosmético, né, porque tem não só o perfume, tem uma loção, tem outros cosméticos também. Então, quanto mais uma água de colônia também, então dependendo da porcentagem que você colocar, você vai estar modificando a classificação do seu perfume, que estamos falando do tipo de aplicação. Positivo. Desta maneira você tratou aqui, você trouxe as matérias-primas que eu diria convencionais, tá? Para a formulação de um perfume. Existe, além de existir matérias-primas convencionais, existe também um método padrão de formulação para a composição dessas matérias-primas? Existe uma formulação sugerida, né, que a gente chama de uma formulação sugerida. Então, qual seria essa formulação, né? Essa formulação é contida para que você possa construir o seu perfume através de 78% de álcool de cereais, 15% de essência, 5% de água deionizada, 1% de fixador e 1% de propileno glicol. Legal. Essa seria a formação em porcentagem sugerida para se formular um perfume. Sim. Seria uma sugerida, não é uma formulação padrão, né? É só uma sugestão. Tá. E qual seria o método mais convencional com relação às matérias-primas? O método para que você possa construir o perfume em si? Então, esse método tem um passo a passo para ser cumprido e formar o perfume.
Então, o primeiro de tudo é definir as matérias-primas. Então, como a gente está falando de matérias-primas convencionais, tá? Vou repetir elas aqui para vocês, que é o álcool de cereais, a gente vai definir, que a gente vai utilizar na formulação. Então, o álcool de cereais, a essência, o propileno glicol, o fixador e a água deionizada. Logo depois, a gente vai estar fazendo a parte mais importante da formulação. Eu considero a parte mais importante, que é a proporção. Nessa parte você vai estar fazendo, logicamente, a pesagem. Então, essa proporção a gente vai fazer de que forma? Através da formulação, baseado na formulação sugerida, certo? Mas para que você possa fazer essa proporção, é necessário definir, antes de tudo, o volume final do seu perfume, certo? Então, se a gente quer formular um perfume, vamos definir aqui agora, um perfume de 100 ml, a gente vai fazer um cálculo básico, tá? Aquela famosa regra de 3, certo? Então, vamos supor, o álcool de cereais, nesse cálculo básico, vai dar 78 ml de álcool de cereais. E assim sucessivamente, né? A essência, que é 15%, vai se tornar 15 ml do perfume. Tá. Então, dessa maneira, uma pessoa que está iniciando, ela pode começar com, eu diria, essa sugestão de formulação. E, obviamente, uma pessoa mais experiente já consegue mexer nessas proporções aí e ter bons resultados, né? Sim, com certeza, porque elas vão ter o entendimento necessário de cada matéria-prima, de proporções, de funcionalidade das matérias-primas no perfume. Certo. Após a definição, após todo esse passo que você explicou, o próximo passo seria uma produção. Eu diria uma produção teste. Explica um pouco desse passo pra gente, por favor. Bom, a produção teste é uma análise do seu perfume, né? Que você vai estar analisando o que exatamente? Através dessa produção teste, é uma produção em pequena quantidade. Só uma unidade do seu perfume, da sua formulação, já é o suficiente, tá? Então, através dessa análise, você vai conseguir ter informações de quê? De durabilidade, se está boa, se não está, se a fragrância está de boa qualidade, se aquela fragrância está de acordo que você já estabeleceu anteriormente, se cumpre o papel que você realmente desejava, tá? E também fazer o teste se causa alergia no corpo, né, na nossa pele. Então é bastante importante você estar fazendo essa produção teste para que você possa em seguida fazer a produção em grande escala. Legal. Lembrando que todo esse passo a passo do como fazer, do como executar, tá? Ele vai estar de maneira mais clara, de maneira também mais prática, no guia prático. E a ideia desse conteúdo aqui é para trazer um pouquinho do conteúdo, eu diria uma parcela bem pequena, né? Na verdade, até por conta do tempo a gente não consegue trazer tanto conteúdo assim, a gente precisaria de horas aqui para poder conversarmos sobre o assunto e nos aprofundarmos, mas dá para trazer uma parcela bem importante, essencial, né? Que eu acredito que vai ajudar muita gente a pelo menos dar os primeiros passos na formulação. E, obviamente, as pessoas tiverem um pouco mais de interesse no aprofundamento, de entender tecnicamente como fazer, cada passo, cada construção do que estamos conversando aqui hoje está lá descrito no guia prático. Sem falar que a pessoa com o guia prático na mão, ela consegue entrar em contato com você e tirar dúvidas, né? Com toda certeza, essa parte é bem importante. Vocês podem estar entrando em contato comigo, quem adquirir o nosso guia prático, tirar qualquer dúvida, que eu estarei à disposição. Mas eu não citei todas as etapas de uma formulação, de uma produção, só citei 2.
Positivo. Ainda falta algumas aqui, né? Não é só definir as matérias-primas e nem só as proporções delas, não. Também tem a combinação dessas matérias-primas, tá? Só para complementar. Tem também a etapa da maceração e também tem a etapa da filtração. Então, cada etapa dessa para formular o seu perfume está no guia prático descrito detalhadamente para que você possa formular o seu perfume com bastante estratégia. Tá. E assim, é importante salientar, tá, que até ele escolheu alguns pontos aqui chave para trazer para o conteúdo de hoje, por conta justamente do tempo que a gente tem, até para ficar um conteúdo longo para vocês. Tá? E denso também. E o próximo ponto a ser, eu diria, questionado para ti, seria quanto ao registro. Uma vez que eu fiz a formulação do meu perfume, consegui desenvolver uma produção teste e verifiquei que eu tenho um bom produto e pretendo comercializar esse produto, ou então de repente até vender essa fórmula, como eu faço para, de forma oficial, realizar ou patentear esse meu produto, essa minha fórmula? Esse registro você precisa cadastrar, antes de tudo, a sua empresa no sistema eletrônico da Anvisa. Mas para que serve o papel fundamental é que você só pode comercializar esse perfume através desse registro. Porque legalmente você só pode comercializar após o mesmo. Então, primeiro de tudo, você precisa cadastrar sua empresa no sistema eletrônico. Depois, cadastrar o seu produto, certo? Com todas as especificações. Em seguida, vai ser gerado um boleto, né? Aquela taxa de fiscalização, né? De vigilância sanitária que precisa ser paga. E depois, em seguida, encaminhar todos os documentos necessários para compor todo o processo, certo? E esses documentos devem ser assinados não só pelo representante legal da empresa, mas também pelo RT, que é o responsável técnico, né, dessa formulação de perfume. E por fim, é necessário também acompanhar, porque o sistema traz também respostas para a gente, se está tudo ok ou não. Ah, entendi. Então existe todo um cuidado, tanto como você falou, para você comercializar o perfume, você precisa registrá-lo, né? Obviamente que a gente sabe que nesse mercado hoje de cosmético, existem empresas que podem até começar a comercialização dos seus perfumes enquanto o registro ele está em andamento, sendo encaminhado, tá? Mas eu acho que uma etapa muito importante aí seria a etapa do RT, porque o RT ele vai covalidar se a sua formulação de fato, ela tecnicamente e diria a nível de segurança também, se ela está se enquadrando, né? Ele está sendo especificado, está dentro das especificações para que não haja nenhum problema futuramente, né? Que não causa danos na pele, que vamos aplicar o produto, né, na pele da gente, né, do corpo. Até por uma questão de segurança mesmo. Esse mundo do cosmético, ele é um mercado bem grande, bem abrangente, tá? E existe a possibilidade de crescimento para muitas pessoas. Hoje já existem algumas empresas que são gigantes no mercado, mas eu diria que com certeza é um mercado que ainda tem bastante mar aberto aí para ser, eu diria, aproveitado, tá? Muito mesmo. E até porque a cada dia pessoas novas, de perfis diferentes, vão nascendo, vão se criando, e aí o mercado sempre vai ser aberto para que novos perfumes possam estar nascendo também. E se você não quiser, assim por dizer, utilizar a tua formulação, você pode vender, tá? Você pode comercializar a fórmula do teu perfume, de fato, e de repente até descobrir que tem uma possibilidade de ganho aí também nesse mercado. É necessário também, como a gente falou, né? É necessário ter o registro, porque se você
dá o passo para frente e vai. Uma pessoa que ainda está no início pode muito bem ir lá, já que não tem nada parecido com o que você já tem na mão, né? Porque não tem o registro. Então é necessário ter esse registro para que você possa ser o criador, né, daquela fórmula. Positivo. E eu vou deixar uma deixa aqui, né, que também existem empresas focadas só na produção do cosmético. Não só de vendas, mas só na formulação. Na produção, né? Na produção. E isso, existe um capítulo falar sobre isso no Guia Prático? Com toda certeza. Deixa uma deixa aqui para vocês, só para vocês terem uma noção do que a gente aborda nesse guia prático. Então vale a pena muito, muito mesmo. Tá, legal. Então esse foi o conteúdo de hoje, tá? Onde buscamos abordar uma outra parte do guia prático e explicar como é que funciona a formulação. Acho que hoje foram entregues aqui bastantes informações importantes para se formular um perfume, tá? Dicas assim essenciais de fato que vão te ajudar nessa caminhada, nessa trajetória de formulação. Então, esse foi o conteúdo de hoje. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu me chamo Wesley Jean. E eu, Thaili May.